pessoal, nós somos do Ask2Tech. Eu sou o Wes. Eu sou o Jean. E hoje nós falaremos sobre a influência da tecnologia na comunicação. Para começar, a gente precisa primeiro entender o que é a comunicação. Jean, o que você acha que é a comunicação? Quando a gente fala de comunicação, a linguagem vem à nossa mente, né? Rapidamente. A comunicação é o ato de passar alguma informação. No reino animal, eles usam isso de forma bem natural, né? As formigas têm toda aquela química envolvida, né? As abelhas se comunicam dançando, as cigarras cantam. E a gente tem a nossa comunicação natural também, né? As nossas expressões faciais. Nós temos a fala, que é muito importante, né? Os nossos gestos. Nossos gestos. Nós, os animais humanos, temos as nossas formas de se comunicar de forma natural, né? Tem os nossos gestos com as mãos, a nossa expressão facial, os barulhos que a gente faz com a boca, né? Os assovios. Sim. E principalmente a fala, né? Eu acho que a fala acaba por se tornar natural do ser humano, porque é uma coisa que já está intrínseca na gente. Isso, exatamente. Essa habilidade de se comunicar foi muito importante para a sobrevivência, né, dos animais. Exatamente. E evoluir as formas de comunicação foi mais fundamental ainda. Então o ser humano começou a atribuir significados a coisas escritas. Atribuir significados a símbolos. Representar alguma coisa com um desenho, por exemplo. E mais à frente, a escrita cuneiforme surgiu e revolucionou, né? Que é a escrita onde símbolos são associados a sons. Sim. Que é aí que nasce a língua, que é a grande revolução e a nova grande forma de se comunicar. E é interessante também que ainda nessa questão da língua, a gente tem as diversas línguas, né? Porque um símbolo que tem um som pra gente, né? Que somos brasileiros, pode ter um som diferente em outra língua, como no inglês. Exatamente. E diversas outras formas de representar a mesma coisa, a mesma palavra, né? Sim. Como as palavras das línguas que significam a mesma coisa. Por exemplo, maçã para os americanos, para os estadunidenses, apple, para os espanhóis, manzana. Acho que é assim que pronuncia, não sei. E é interessante que com o surgimento da linguagem amplia a nossa capacidade de quê? Passar informações com pouco recurso. E o surgimento da linguagem potencializa ou amplia essa nossa habilidade de passar informações com poucos recursos. Por exemplo, se eu falo 7-1 aqui, imagens de dor e sofrimento vêm à nossa cabeça e eu não precisei exatamente dizer dor e sofrimento. E aí, a partir dessa necessidade que o ser humano tem de se comunicar, a gente também tem essa urgência, né, por formas mais eficientes, mais seguras, mais rápidas de praticar essa comunicação. E aí passa a surgir a comunicação à distância, né, que surgiu, né, na Segunda Guerra. A gente pode, né, permear aí por esse período. E aí, onde eles precisavam passar informações super importantes, com muito sigilo, mas que não poderia ser entregue por carta, por exemplo, porque estavam no meio de uma batalha que estava lá acontecendo e isso, né, impedia essa informação física de ser passada. Então, surgiram protótipos de rádio, né, também foi na época da Segunda Guerra que surgiu o tataravô da internet, que era justamente para essa questão de passar informações, né, de forma remota. Mas antes disso a gente já tinha outras formas, né? A gente tem, com a descoberta do fogo, a gente tem o sinal de fumaça, que até hoje, ainda que pouco utilizado, ainda se torna um pouco presente em áreas mais remotas do mundo. Isso, até em ambientes primitivos o ser humano tem essa necessidade de transmitir mensagens à distância. O que antes seria 3 dias percorrendo um caminho em cima de um cavalo para entregar uma carta, lá pelo meio do século XIX
teve uma grande transformação na maneira de transmitir informações à distância, que foi o surgimento do telégrafo elétrico. Ele transmitia bips sonoros e foi exatamente por ele que o código Morse surgiu e que o código Morse foi criado para criar padrões de bips e representar caracteres. Então, de uma forma cronológica, a gente tem o telégrafo, que passamos para o rádio, do rádio para os telefones, e aí nos telefones a gente teve essa grande evolução, né, que a gente tinha os telefones fixos, né, em casa, por meio de estações de telefonia. Depois passaram a ser telefones sem fio, ainda que bem primitivos, assim digamos. Depois passamos para telefones celulares, um pouco mais moderno, né? Aí a gente pode ter aquela leve lembrança do Nokia tijolão. Daí a gente já começa para os smartphones, né? Que começaram não tem muito tempo. Temos menos de 30 anos, eu acredito, de que o primeiro smartphone foi criado. Se não me engano, foi criado em 2007. O primeiro smartphone. E aí, 2007 para cá, para 2022, que a gente está atualmente, não é tanto tempo. Então, a gente realmente pode enxergar essa necessidade de ter coisas mais rápidas e mais eficientes para nos comunicar. Tanto é que essa evolução do telefone celular para o smartphone não foi tão distante, né? Não são tão distantes essas linhas cronológicas. Exatamente. Da linguagem para o telégrafo foi uma distância muito grande. Já do telégrafo para o telefone, a distância diminuiu. Então, com o surgimento do telégrafo e das rádios, basicamente só tinham duas formas de transmitir mensagens, ou uma mensagem pessoal, só para uma pessoa, ou para grandes massas através de grandes emissoras de rádio. Então surge aí a necessidade de uma nova tecnologia e o smartphone chega justamente para suprir essa demanda, né? E com a internet você consegue encontrar grupos muito específicos, não importa o quão específico seja o seu gosto. Eu acho que é muito difícil você estar sozinho aqui. Talvez alguém da Índia tenha um gosto parecido, não sei. É importante salientar também que com a evolução das formas de se comunicar, também evoluiu a forma, né, como a gente transmite essas informações. Eu digo, por exemplo, a linguagem em si. Né, hoje, atualmente, com a internet, né, com a tecnologia tão avançada que a gente tem atualmente, nós temos o costume de usar gírias, né, e abreviações de palavras, como, por exemplo, você vai mandar uma mensagem para um amigo seu no WhatsApp, em qualquer outra rede social, você dificilmente vai escrever a palavra você com V-O-C-E e acento circunflexo. Né? Geralmente você só coloca o VC e todo mundo vai entender o que significa. Então, a forma como a tecnologia se instala em nossas vidas também modifica, de certa forma, a forma como a gente vive, né? A forma como a gente passa. Fala e se comunica, né? Exatamente. O que a gente vê através do tempo é isso, é uma modificação na forma da gente se comunicar. E agora, com a internet e que tudo ficou tão rápido, a gente tem acesso a informações de forma muito rápida, a fala escrita ou falada, a linguagem, também necessitou de uma mudança ou de uma urgência na forma de se expressar, precisando de abreviações. E é justamente por essa facilidade que a gente tem na comunicação que a gente acaba se acostumando a falar de forma mais fácil, digamos assim, de uma forma mais simples, porque acaba que é quase que universalmente entendível. Eu falo universalmente, mas assim, dentro de um país, por exemplo, dentro de uma linguagem, né, dentro de um idioma, acaba sendo universal a forma como as informações são passadas. Até mesmo em coisas muito simples, existe
ainda existe esse sentido quase que primitivo nosso de atribuir signos e significados a coisas, como um emoji de celular que consegue representar uma emoção ou uma sensação. E assim como as figurinhas, né, que a gente tem atualmente, principalmente no WhatsApp, que no Brasil, pelo menos, é um aplicativo mais utilizado para essa comunicação. E é interessante ver que a linguagem também é modificada por jogos ou por gírias usadas em jogos que a gente usa na vida assim real, na comunicação com pessoas, no meio social, e é compreensível até certo ponto. Depende muito do nicho, né? Depende muito exatamente, do entendimento da pessoa, da participação da pessoa nessa realidade, assim, digamos. E aí acho que é importante também falar que, além da tecnologia modificar a nossa linguagem, ela também modifica os meios pelos quais essa linguagem é utilizada, né? Hoje em dia nós temos chamadas telefônicas e principalmente chamadas de vídeo, né? Então agora a gente tem esse advento da tecnologia que une tanto o ouvir quanto o ver, né? Que ao mesmo tempo que você fala e ouve a pessoa, você está vendo ela, e aí você consegue até mesmo se comunicar de forma não verbal por meio de gestos, por meio de olhares, expressões faciais, e é isto, né? Também temos os vídeos muito utilizados por aí, e é isso aí. E a internet como recurso acessível até certo ponto e algo que só inclui pessoas conectadas à rede da internet, acaba também se tornando um problema, acho que social, por algumas pessoas não terem acesso e acabarem ficando de fora de certos eventos ou certas oportunidades, justamente por não ter esse acesso à rede, acaba causando uma certa desigualdade, uma pequena desigualdade. Esse é um ponto negativo justamente porque a internet é comunicação. E se você não tem acesso à internet, é como se você não tivesse voz ali. O seu grupo não tem voz, a sua comunidade não tem voz, você acaba sendo alguém que não faz parte, alguém deixado de lado daquilo que tem se tornado tão grande. E no ano passado tiveram cortes na área da educação. Não são bem cortes, na verdade, são não investimentos. O governo deixou de investir em verbas para o acesso à internet por meio de alunos do ensino médio. E isso acaba, de certa forma, prejudicando alunos que talvez não tivessem condição. Então, é isso. É notório a influência da tecnologia na nossa comunicação, no nosso meio de se comunicar, na nossa linguagem. E pouco mais de uma década que o smartphone foi lançado já causou uma grande transformação no nosso meio, né, de se comunicar. Então, será que o smartphone é a próxima grande revolução, assim como foi o telégrafo, assim como foi a telefonia, assim como foi o rádio? Fica aí o questionamento para vocês. Então é isso, encerramos por aqui. Eu sou o Wes. Eu sou o Jean. E esse é o Ask to Tech. Lembrem de nos seguir nas redes sociais e a gente está disponível no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Então é isso, muito obrigado. Valeu. Valeu.